TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Rafaela Cordeiro e você assiste agora um resumo do que foi notícia nesta semana. Hoje é sábado, 3 de agosto, e você vai ver a seguir. Prefeitura de Petrópolis não comparece ao chamamento da Câmara para a prestação de contas municipais. Decisão da Justiça mantém Concer operando o trecho da BR-040 entre Rio de Janeiro e Juiz de Fora. Prejuízo com atraso nas obras da nova subida da Serra pode chegar a 8 bilhões de reais. Corpo de Bombeiros registra aumento de 30% de salvamentos em praias do Rio. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na última quinta-feira, a Prefeitura de Petrópolis não compareceu a um chamamento que foi realizado pela Câmara de Vereadores da cidade. O objetivo era esclarecer os dados apresentados pelo município com relação às contas da CPTrans e da Condep. CPTrans, Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte. Segundo a instituição, órgão municipal com a missão de planejar, coordenar e realizar ações para melhorar a circulação de pedestres e veículos, contribuindo para um trânsito mais seguro e consciente. Condep, Conselho Municipal de Desenvolvimento de Petrópolis, que tem como encargo desentulho, capina de vias públicas e o principal, coleta seletiva dos lixos na cidade. Mas será que na prática é isso que os órgãos municipais estão desenvolvendo? Será que os encargos destinados a essas empresas estão sendo cumpridos? Esses questionamentos fizeram com que a Câmara de Vereadores realizasse um chamamento para que a Prefeitura esclarecesse alguns pontos que estão em aberto nesses órgãos. Porém, mais uma vez, a Câmara não foi atendida. Nós esperávamos, por parte da Prefeitura, transparência. Porque aqui não tem leão nenhum, tem vereador para cobrar das empresas um bom atendimento, cobrar o recolhimento de lixo que não é feito, cobrar de onde está saindo o dinheiro para pagar esses caminhões, cobrar porque que os caminhões estão passando na posse em vez de passar na estrada, jogando lixo, chorume, cobrar da CPTrans quantos engenheiros de tráfego a gente tem, cobrar da CPTrans os MEIs, cobrar da CPTrans os concursados não chamados. Segundo os parlamentares, há alguns erros contratuais que precisam ser esclarecidos. E um dos esclarecimentos destacados no chamamento era o impacto financeiro que essas alterações têm gerado ao município e porque as rotas de lixo, por exemplo, não são elaboradas por engenheiros ambientais. Que é um absurdo a Câmara de Vereadores querer fiscalizar e a Prefeitura não ter a capacidade de cumprir a lei orgânica e o regimento da casa, com outros argumentos que não são os argumentos que são compatíveis. Nosso dever é fiscalizar, nós estamos fiscalizando. Hoje a gente encontra uma série de irregularidades na CPTrans e na Condep e a gente esperava a resposta dos presidentes, que infelizmente não houve porque eles não compareceram novamente. Outro objetivo do chamamento era esclarecer o número de cargos comissionados nos órgãos públicos e o não chamamento dos já aprovados nos concursos municipais. Outro ponto destacado pelos parlamentares da cidade é que a não transparência da Prefeitura tem atrapalhado e dificultado o trabalho da Câmara de Vereadores da cidade. Essa foi a segunda vez que a Prefeitura não compareceu ao chamamento realizado pela Câmara para tratar deste assunto. E na primeira vez, o município alegou que a Câmara de Vereadores da cidade não tem competência para elaborar tais chamamentos. Mas, segundo os parlamentares, o próximo passo é levar o problema ao judiciário do município.
A primeira Vara Federal de Petrópolis acolheu parcialmente um pedido do Ministério Público Federal em uma ação contra a Concer para o fim da operação no trecho entre Rio de Janeiro e a cidade de Juiz de Fora. A decisão determina a substituição do fim da concessão da concessionária Concer por uma revisão tarifária do pedágio. A sentença inicial estabelece um prazo de 60 dias para que a NTT assumisse o serviço. A decisão da primeira Vara Federal determinou um prazo de 15 dias para que a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, realize a vistoria para definir um novo valor do pedágio entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora, operado pela Concer. A ação foi encaminhada pelo Ministério Público Federal à Justiça para que a concessionária deixasse a operação em um prazo de 60 dias. Com a decisão da Justiça, a administração da BR-040 no trecho entre o Rio de Janeiro e Juiz de Fora será alterado apenas com a publicação de uma nova licitação. O edital foi encaminhado ao Tribunal de Contas da União, o TCU, pela NTT, mas ainda segue em andamento. A previsão é que o edital definitivo seja publicado até o fim deste ano. Em valores atualizados, o custo da obra previsto no programa de exploração da rodovia somam R$ 521.700.000. Na decisão do dia 11 deste mês, a Justiça ainda estipula uma multa de R$ 100 mil por dia para a NTT, em casos de descumprimento do prazo. No documento, a Concer será responsável pela manutenção operacional da via e pelos serviços de socorro. De acordo com a NTT, ainda não é possível estipular os valores do pedágio. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, informou que já foi notificada judicialmente sobre o assunto e que a decisão está sendo tratada pela área técnica. A agência vai se pronunciar sobre o tema diretamente para a Justiça e informou ainda que não é possível estipular valores tarifários. O atraso de 25 anos na construção da nova pista de subida da Serra de Petrópolis vai acumular um prejuízo estimado em 8 bilhões de reais até o ano de 2031, segundo uma nota técnica da Logística Brasil. As obras, segundo o Programa de Exploração da Rodovia, anexo no contrato de concessão de 1995, previa a conclusão da nova pista em 2006. Hoje, são 18 anos sem a pista ter sido concluída e a previsão de efetiva concretização somente daqui a 7 anos. Com base neste estudo, o movimento empresarial Petrópolis 2030 está cobrando do governo federal, a quem cabe a concessão, celeridade no leilão da escolha de uma nova empresa gestora da rodovia, cuja abertura é estimada para dezembro. Na nova concessão, há estimativas de que o Ministério de Transportes enviará a maior parte dos recursos, evitando assim que a nova concessionária não realize as obras de finalização da nova subida. De acordo com o estudo, a não realização das obras da BR-040 no prazo previsto contabiliza hoje um prejuízo estimado em 4 bilhões de reais. Considerando a expectativa das obras em 2031, esse montante poderá chegar a 4,81 bilhões nos próximos anos, ao se projetar um IPCA médio de 3,75%. A pesquisa Logística Brasil MC2R Inteligência Estratégica levou em conta somente o prejuízo econômico, sem calcular o custo social decorrente de atendimentos médicos aferidos e os custos de mortalidade em acidentes ocorridos por falta de modernização na pista. Um ônibus da aviação Cidade Real foi atingido por uma pedra durante uma viagem no bairro Caxambu, que aconteceu na manhã da última segunda-feira em Petrópolis. De acordo com o motorista, um homem teria lançado uma pedra no para-brisa do coletivo. O crime aconteceu no ônibus da linha 1230, que fazia o trajeto Centro-Elisa Múcio, no bairro Caxambu. Segundo a denúncia feita para a Polícia Civil momentos antes da subida do bairro, um homem havia arremessado uma pedra contra o para-brisa do veículo, exatamente na direção do motorista, danificando e colocando a vida dos passageiros em risco. A delegada titular plantonista e os agentes da Polícia Civil, após receberem a denúncia,
denúncia, se dirigiram ao bairro Caxambu, acompanhados do motorista, com o intuito de identificar o autor do crime. E após investigações, um homem de 32 anos foi localizado e autuado pelo crime de danos qualificados e atentado à lesão corporal. Ele estava utilizando, no momento do crime, uma tornozeleira de monitoramento eletrônico. De acordo com a Polícia Civil, o homem possui antecedentes criminais pelos crimes de roubo a estabelecimento comercial, tráfico de drogas, furto de veículo e condução de veículo em estado de embriaguez. Para os petropolitanos, sempre fica uma dúvida no ar quando o assunto é segurança no transporte público. A senhora se sente segura andando nos ônibus aqui na cidade? Com certeza não. A gente fica, né? Sente sim. Olha, eu acho que agora com a mudança que está tendo de empresa, eu acho que agora está melhorando. Por exemplo, a cidade das Hortênsias é o ônibus que eu utilizo, sabe? E assim, graças a Deus eu me sinto segura. E foi celebrado na última semana o Dia de Prevenção contra Afogamentos. E o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro realizou diversas ações de conscientização em diferentes cidades do Rio. Somente nos 6 primeiros meses deste ano, a corporação já realizou o resgate de mais de 15 mil afogamentos, o que representa um aumento de cerca de 30% quando comparado ao mesmo período do ano passado. A corporação já realizou mais de 26 mil salvamentos de pessoas que se afogaram só no ano passado aqui nas praias do estado do Rio de Janeiro. A programação contou com ações de conscientização e incluiu a iluminação do Cristo Redentor, símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil em azul. Além disso, a corporação também vai realizar campanhas pelas redes sociais. O major do Corpo de Bombeiros ressalta a necessidade de respeitar as normas de segurança antes de entrar no mar. É por isso que é muito importante que a população respeite as normas de segurança. Primeiro, viu bandeira vermelha, não entre no mar. Ali realmente vai ter uma vala ou uma corrente de retorno. Dê preferência a locais que têm bandeiras verdes, em último caso, a bandeira amarela. Outra orientação é não entrar no mar à noite devido à baixa visibilidade, além de não ingerir bebidas alcoólicas nas praias, pois diminuem o reflexo e o equilíbrio. Crianças na praia têm que estar muito próximas dos adultos. Na areia, não se distraia com telefones celulares e coloque uma pulseira com nome e telefone do responsável. No mar, no máximo a 1 metro de distância da criança. Em 2024, os guarda-vidas já realizaram mais de 1 milhão de ações com o objetivo de conscientizar a população quanto aos riscos do banho no mar. E você vai ver depois do intervalo. Quarta Vara Civil de Petrópolis realiza reunião especial com representantes do Comutran após denúncias de irregularidades durante a eleição dos novos conselheiros. Inflação segue impactando no bolso dos brasileiros. INEA atende o pedido do Ministério Público do Rio de Janeiro e vai realizar revisão de licenças ambientais no estado. IPHAN estuda maneiras de prevenir e agilizar o combate a incêndios em estruturas históricas em Petrópolis. O Correio Petropolitano na TV volta já. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil.
Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Na última quinta-feira, a 4ª Vara Civil de Petrópolis realizou uma reunião especial com os representantes do Conselho Municipal de Transportes após denúncias de irregularidades durante a eleição dos novos conselheiros. Segundo os representantes, os resultados são preliminares e ainda há tempo para possíveis recursos. A votação para eleger os 11 representantes da sociedade civil no Conselho Municipal de Transportes de Petrópolis foi realizada na quarta-feira, dia 31 de julho, na Casa dos Conselhos Augusto Ângelo Zanata. Mas algumas possíveis irregularidades foram apontadas por atuais conselheiros e vereadores da cidade que estiveram acompanhando a votação. Entre as irregularidades estão a divulgação da lista de candidatos somente no dia da eleição, realização da votação em horário reduzido e no meio da semana, nome de candidatos sem a devida identificação e pessoas nomeadas em cargos públicos comissionados votando. Um absurdo que fizeram o patronal e as empresas de ônibus. Por quê? Os conselheiros da sociedade civil representam a sociedade lá dentro para votar contra o aumento de ônibus abusivo, votar contra esses ônibus sucateados para que pudesse mudar um pouquinho, para dar um pouco de conforto à população no transporte público da cidade. A reunião na 4ª Vara Civil foi realizada com o objetivo de receber os conselheiros do Comutran e a assessoria jurídica. A imprensa não pôde acompanhar, mas foi informada pelo juiz Rubens Sá que uma nova audiência será marcada junto ao Ministério Público para debater as questões relacionadas à última eleição. Após cerca de 3 horas de apuração dos votos impressos, ficou definido os 11 nomes que irão assumir a cadeira dos conselhos. Mas o resultado é preliminar e, de acordo com o regimento da Conferência Municipal de Trânsito e Transportes, ainda há prazos para recursos. O que nós vimos ali ontem foi o quê? As pessoas que trabalham para o governo sendo liberadas para ir votar nesse horário. Pasme vocês, ônibus lotado de pessoas que trabalham nas empresas da Turp e da outra empresa que eu não me lembro o nome, chegaram ali para votar também. Ou seja, não estamos reclamando de como eles foram ali para votar. Estamos reclamando que não foi uma coisa igualitária. Não tivemos condições de levar o nosso pessoal para ir votar num dia de semana onde todo mundo trabalha. Dentro do Comutran, há 6 vagas destinadas para representantes de empresas de transporte coletivo. Uma vaga para representantes de 5 órgãos da administração pública e 5 vagas para representantes da Companhia Petropolitana de Transporte. A equipe do Correio entrou em contato com a presidência da companhia e com a prefeitura para buscar mais esclarecimentos, mas ainda aguarda a resposta.
Nos 6 primeiros meses de 2024, Petrópolis apresentou um aumento significativo nos registros de crimes de estupro e posse de drogas, de acordo com o levantamento do Instituto de Segurança Pública, o ISP, com base nos registros de ocorrências que foram lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio. O balanço do Instituto de Segurança Pública, o ISP, referente ao primeiro semestre de 2024, aponta diferenças significativas nos registros de crimes em Petrópolis se comparados ao mesmo período de 2023. O crime que apresentou maior aumento foi o de estupro, com taxa de 35,8%. No primeiro semestre de 2024, foram registradas 69 ocorrências, enquanto no mesmo período, em 2023, 51 casos foram anotados. O crime no estado também apresentou crescimento de 4,2%, 30% a menos que os números do município serrano. A advogada Priscila Braga, da OAB Mulher em Petrópolis, traz informações sobre o crime. É considerado estupro quando é feito por um gênero masculino com gênero feminino. O que é um estupro? É constranger mediante grave violência uma pessoa à conjunção carnal, praticar ou permitir que seja praticado um ato libidinoso. A advogada destaca as consequências do crime para a vítima, que variam entre lesões corporais, questões psicológicas graves, doenças e a morte. Dentro da lei, um homem que pratica um estupro, ele vai pegar de 6 a 10 anos de cadeia, esse crime é inafiançável, e se ele pegar uma mulher menor, ele vai pegar de 8 a 15 anos de prisão. Se essa mulher morre, ele vai pegar de 12 a 30 anos de prisão. Em casos de lesão corporal grave, a pena pode variar de 10 a 20 anos de prisão. Se o crime for cometido contra um parente, a pena também pode ser aumentada. A especialista destaca os casos de estupro do marido contra a mulher, em que a relação não é consentida pela mulher e o ato também é considerado criminoso. É necessário que entre isso na estatística. É necessário que as mulheres denunciem para que outras mulheres não sofram esse tipo de situação. É necessário que esses homens sejam punidos para que outras mulheres não sofram essa situação tão triste, tão indesejada. O crime que apresentou maior redução em Petrópolis foi o de apreensão em drogas sem autor, com queda de 21,7%. Até junho deste ano foram registradas 72 ocorrências, e no mesmo período, em 2023, 92 anotações. O número contraria a tendência do Estado, que apresentou um aumento de 17,6%. O Instituto Estadual do Meio Ambiente, o INEA, vai autuar a Prefeitura de Petrópolis pela disposição irregular de resíduos sólidos em uma região inapropriada. O caso foi encaminhado ao Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, após a solicitação do vereador Marcelo Lessa, que recebeu denúncias do descarte irregular de lixo e de resíduos de construção civis e sólidos urbanos no terreno, localizado no número 615, no Quissamã. Eu já chamei o INEA já está vindo. O caminhão parou ali e o cara que tentou me agredir foi pro lado de lá para puxar a máquina. Após a chegada do INEA no local, foi identificado que a prefeitura havia liberado descarte de materiais heterogêneos no terreno, utilizado pela Secretaria de Obras, mas que não havia autorização para realizar o procedimento. O descarte irregular de lixo é constante na cidade e causa um impacto significativo no meio ambiente, que pode inclusive contaminar o solo, prejudicando a biodiversidade. Ver se tem licença. Primeiro que não vai ter licença. Segundo que lixo não pode jogar aqui domiciliar. Terra muito menos. Então tem que ter licença para tudo isso, para a movimentação de terra, e aqui a gente está aqui nesse momento para isso, tá? De acordo com o INEA, o município vai ser notificado a destinar o material para o local licenciado para a finalidade. Na área também foram encontrados caminhões de serviços diversos do órgão municipal, entre eles pilhas de estocagem de material usado em obras, como manilhas e britas. A nossa equipe procurou a Prefeitura de Petrópolis no dia em que essa matéria foi ao ar durante a semana, mas até hoje a Prefeitura não se posicionou sobre o assunto. E a inflação no Brasil continua impactando no bolso dos consumidores, segundo o Banco Central. A previsão do mercado financeiro para a inflação deste ano subiu para 4,10%. E um dos principais vilões dessa alta é o preço dos alimentos. A inflação acumulada nos últimos 12 meses chegou a 4,23%, segundo o IBGE. Esse aumento está refletindo diretamente no preço dos alimentos. Produtos básicos como arroz, feijão, carne e verduras estão ficando mais caros a cada mês.
De acordo com o boletim Focus do Banco Central, a previsão de inflação para este ano subiu de 4,05% para 4,10%. E a tendência é que os preços dos alimentos continuem subindo, preocupando tanto os consumidores quanto os comerciantes. Tudo aumentou, tudo. Alimento, aluguel, luz, água, tudo aumentou. O salário está encolhendo ou a gente não está sabendo o que fazer. Aumento teve sim, com certeza. Nosso poder de compra não está mais o mesmo com o preço dos alimentos. Para conter a inflação, o Banco Central mantém a taxa básica de juros em 10,5% ao ano. Mas isso pode tornar o crédito mais caro, dificultando a vida de consumidores e empresários. A previsão do mercado financeiro é de que a Selic mantenha-se nesse patamar até o fim de 2024. No próximo ano, espera-se que a taxa caia para 9,5% ao ano, aliviando o bolso dos consumidores. Para os petropolitanos tem sido difícil se adequar aos novos preços e precisam tomar medidas para manter a qualidade de vida. Eu vou nas promoções. Eu passo, vejo que uma coisa está em promoção, aí eu vou e compro. Fazendo alguns bicos, né? Para complementar, porque senão não dá. A gente fica assim, olhando, né, cada mercado, vendo onde está mais barato, mas não dá para fazer compra como fazia antes, não. Escolhendo coisas mais baratas, escolhendo prioridades, né? Azeite é uma coisa que agora é artigo de luxo, por exemplo, né? O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, acatou a recomendação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e na última terça-feira foi publicada no Diário Oficial do Estado a portaria que cria um grupo de trabalho para revisar todas as licenças ambientais ou atos análogos dos últimos 5 anos na região Rio dos Rios, que abrange o município de Nova Friburgo. As revisões vão ser realizadas em municípios onde foram e vieram a ser identificados indícios de ilegalidade nos respectivos processos de concessão. Na terça-feira, a 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Nova Friburgo e o Grupo Temático Temporário para Atuação em Saneamento Básico, Desastres Socioambientais e Mudanças do Clima, o GTT Ambiental MPRJ, expediram recomendação ao INEA para que fosse criado um grupo de trabalho. O objetivo é revisar o conjunto de atos emitidos pela Superintendência Regional de Rios dos Rios nos últimos 60 meses, ou seja, 5 anos, além de certidões, autorizações ambientais, entre outras ações passíveis e que foram identificadas irregularidades. O documento diz ainda que o grupo de trabalho, força-tarefa ou comissão deve ser mantido pelo prazo mínimo de 12 meses e pode ser prorrogado por igual ou período superior, se houver necessidade. Institutos de preservação históricos demonstraram preocupação após o incêndio que atingiu um casarão tombado no centro de Petrópolis no mês de junho. E o IPHAN está estudando maneiras de agilizar o combate a possíveis ocorrências. Confira. Após o incêndio que atingiu um casarão antigo no Centro Histórico de Petrópolis no dia 14 de junho, instituições de preservação de patrimônios históricos, como o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, demonstraram preocupação em relação à inspeção e à concessão de alvarás de funcionamento para comércios em edifícios tombados. Apesar dos imóveis afetados pelo incêndio na Rua do Imperador não pertencerem ao IPHAN, o órgão informou que vem estudando a melhor forma de articular, junto ao Corpo de Bombeiro e às instâncias municipais, fiscalizações periódicas nos imóveis com o objetivo de verificar condições de segurança e combate a incêndios nas proximidades. Para Mauro Correia, especialista em preservação histórica, a maneira em que o tombamento se configura atualmente não é suficiente para a preservação. Não basta ele ser só, entendeu, tombado. No nosso entender, ele deveria ser mais preservado, mais conservado, pelo menos esteticamente, né? A pintura, manter a manutenção da parte externa, né? Isso deveria contar também para o tombamento, né? As instituições mesmo ofereceram orientações para a proteção e conservação das edificações para os proprietários de bens históricos, não são responsáveis por conceder e fiscalizar alvarás de funcionamento. Uma vistoria verificaria se o comércio existente no local, ele não coloca muito em risco, entendeu? Vamos dizer assim, a questão de pegar fogo, algum tipo de material que a pessoa está vendendo, alguma coisa nesse sentido, né? Mauro destaca ainda que a cidade tem problemas estruturais para combater os incêndios. Não temos um hidrômetro aqui próximo, aqui na Rua do Imperador, né? Então, acho que
falaram que na época da matéria só tinha um hidrômetro, acho que lá no final da avenida. Então isso é um outro problema, porque nós fizemos uma reforma na avenida, entendeu? E podia ter sido previsto a construção de mais 1 ou 2 hidrômetros aqui. E mais uma vez nós questionamos a Prefeitura de Petrópolis no dia que essa matéria foi ao ar sobre a fiscalização no comércio e também sobre o número de hidrantes no Centro Histórico de Petrópolis, mas até o fechamento desta edição ainda não obtivemos nenhum retorno. E você vai ver depois do intervalo. Jalsa Salana reúne mais de 40 mil pessoas em Alton, no Reino Unido. Vírus sincicial respiratório segue como a principal causa de internações e óbitos em crianças pequenas. Enel Rio oferece descontos de até 70% para negociação de dívidas. O Correio Petropolitano na TV volta depois do intervalo. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, pro seu café da manhã ou pro lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. E nos dias 26, 27 e 28 de julho, a cidade de Alton, no Reino Unido, recebeu o Jalsa Salana, uma reunião anual que é organizada pela comunidade Ahmadiyya muçulmana, que atraiu mais de 40 mil pessoas de diversas nacionalidades e culturas. E o nosso repórter Eric Portela foi até lá e traz agora as informações pra gente. Bem-vindo a Jalsa Salana. Hoje você viaja para a cidade de Alton, localizada no Reino Unido, Inglaterra. O local foi palco da maior reunião anual da comunidade Ahmadiyya, fundada em 1889 na Índia e que atualmente é liderada globalmente por Califa. O evento reuniu milhares de fiéis e convidados de diferentes partes do mundo, que puderam vivenciar e conhecer mais sobre a cultura e os costumes muçulmanos. Acho que mais de 100 culturas e nações
estão aqui representando e nós andamos, então se encontra alguém de africano, outro de americano, outro de qualquer outro país. Não é só uma coisa que não pode ver em qualquer outro lugar. E essa força é através da Khalifa. Foram 3 dias de reuniões, com diversas palestras, discursos religiosos, atividades culturais, educativas e também momentos marcantes. E foi aqui que aconteceu um dos momentos mais emocionantes do primeiro dia de reunião. A cerimônia inaugural com o hasteamento da bandeira da comunidade Ahmadiyya e do Reino Unido, juntamente com as bandeiras dos demais países que marcaram presença no primeiro dia de Jalsa Salana. Entre adultos e crianças, o respeito, o amor, a entrega dos membros da comunidade chamaram a atenção. Isso porque todos ajudaram de alguma forma. Cerca de 90% do trabalho realizado durante o evento foi voluntário. Médicos, engenheiros, cozinheiros, todos trabalhando em prol do bom funcionamento da reunião. Bem, a experiência foi muito boa. Eu pude conhecer várias pessoas novas e fazer ótimos amigos. Todo ano venho aqui fazer o mesmo trabalho e conhecer pessoas. Eu gosto muito disso, porque apesar de ser repetitivo, é para uma boa causa e é voluntário, então estou praticando uma forma de caridade também. Sim, aqui tivemos vários desafios. O meu próprio é que primeiramente fui nomeado para dar as boas-vindas a muitos visitantes no Terminal 4 do aeroporto de Heathrow. Depois, ainda de noite, me enviaram para cá. Assim, até noite dei boas-vindas aos hóspedes e à meia-noite vim para cá assumindo as tarefas daqui, como a organização do palco e depois do salão do evento. Mais de 40 mil pessoas passaram pelo evento. Foi possível encontrar personalidades importantes do mundo em um só lugar. Representantes do Japão, África, Índia, Estados Unidos e, claro, do Brasil. Tem sido uma oportunidade de conhecer uma cultura diferente, de conhecer os hábitos de uma religião diferente e o congraçamento de diversos povos e lideranças religiosas que a gente encontra aqui nesse momento. A gente vê os mais diversos povos, as mais diversas lideranças, as mais diversas autoridades sendo tratadas da mesma maneira, compartilhando os mesmos espaços, sem qualquer tipo de privilégios e com respeito e educação acima de tudo. A comunidade ainda conta com uma ONG que dá suporte para crianças e adultos de diversas regiões do mundo. A Humanity First é uma organização internacional que está presente em aproximadamente 60 países do mundo. Um dos países que lideram seu trabalho é a Humanity First do Canadá, que está tomando conta de 22 países pelo mundo afora. Um desses 22 países é o Brasil. O Brasil é um país continental das Américas e entendemos ser estratégico para nossos trabalhos na América do Sul e Central. Eu próprio estive no Brasil e ali rodamos projetos quando houver enchentes e também temos diferentes programas de segurança alimentar no Brasil. A única mesquita do Brasil está localizada no município de Petrópolis, onde também atua a ONG da comunidade. E após um discurso cativante para a comunidade muçulmana, o líder Khalifa, juntamente aos fiéis, finalizou a reunião anual, bem aqui onde estou, fazendo o juramento de Bet. Através dele, acontece a oficialização dos membros da comunidade Ahmadiyya. Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu Allah ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. O novo boletim Infogripe, que foi divulgado na última quinta-feira pela Fiocruz, mostrou que o vírus sincicial respiratório se mantém como a principal causa de internação e óbitos em crianças pequenas, ainda que tenha registrado uma queda nas últimas semanas.
Apesar de a análise ter observado sinais de interrupção do crescimento ou início de redução das hospitalizações por VSR e influenza A em alguns estados do Centro-Sul, ainda há manutenção do crescimento dos casos do vírus influenza, especialmente entre os idosos, e do VSR e rinovírus em crianças em alguns estados do Sul e Sudeste. O estudo aponta queda de síndrome respiratória aguda grave a longo prazo, últimas 6 semanas, e curto prazo, últimas 3 semanas. A avaliação leva em consideração os dados inseridos na última pesquisa da Fiocruz, realizada até o dia 20 de julho, na semana epidemiológica número 29, que foi de 14 a 20 de julho. A pesquisadora do Programa de Computação Científica da Fiocruz e do Infogripe, Tatiana Portela, observa que o cenário atual da síndrome respiratória aguda grave no país é decorrente principalmente do vírus VSR, influenza A e rinovírus. A gente reforça que ainda não há um aumento expressivo da circulação do vírus, mas a cada semana que passa, a gente observa um aumento leve e gradual da circulação da Covid-19 nas regiões Norte e Nordeste, como a gente já vem alertado nas últimas edições do Infogripe. Nas 4 últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 21% para a influenza A, 1% para a influenza B, 36,8% para vírus sincial respiratório e 10% para a Covid-19. Referente ao ano epidemiológico de 2024, já foram notificados 100.982 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 48,7% com resultado laboratorial positivo para algum vírus respiratório, 38,2% negativos e ao menos 7,5% aguardando resultado laboratorial. É importante que todos do grupo de risco estejam vacinados para evitar o desenvolvimento da forma grave da doença em caso de infecção. A gente também reforça a importância da vacinação contra a influenza, já que o vírus ainda circula em certa intensidade em alguns estados da região sul e sudeste. E também a gente reforça a importância do uso de máscaras em locais fechados, dentro de postos de saúde. Em caso de aparecimento de sintomas, o ideal é ficar em casa em isolamento, se for possível. Se não for possível, é importante sair de casa usando máscaras. E, claro, em caso de aparecimento de sintomas e piora desses sintomas, é importante procurar atendimento médico. E segundo os dados do painel da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis, atualizados até a última semana, neste ano, 1.813 casos de Covid-19 foram confirmados na cidade, com 10 óbitos. E para conter a inadimplência de contas básicas, a Enel Rio de Janeiro está disponibilizando mais de 1 milhão de ofertas de débitos de energia no Serasa Limpa Nome, que é a maior plataforma de negociação do país. Com descontos de até 70%, os moradores das cidades atendidas pela concessionária no estado do Rio podem consultar as condições de pagamento e fechar o acordo diretamente pelo aplicativo da Serasa. Os descontos da Enel valem para as cidades de Niterói, Macaé, Cabo Frio, Saquarema, Petrópolis e Teresópolis. De acordo com o último levantamento do Mapa de Inadimplência e Negociação de Dívidas, o estado do Rio de Janeiro conta com 7 milhões de pessoas endividadas e figura em primeira posição em relação à população adulta inadimplente, com 54% dos moradores negativados. As contas essenciais de água, luz e gás representam o principal segmento das dívidas, com 35,7% do total de débitos. Na sequência, aparecem os bancos e cartões de créditos e as financeiras. A partir do Serasa Limpa Nome, consumidores podem consultar e negociar as dívidas da Enel e mais de 700 outras empresas, como bancos, varejo, telefonia, entre outras. Com pagamento via Pix ou boleto, é possível quitar os débitos em até 3 minutos. Mais informações estão disponíveis em www.serasa.com.br e via redes sociais do Serasa. E você vai ver depois do intervalo. Cirurgia feita em Petrópolis é transmitida em tempo real para instituições médicas de fora do Brasil. Levantamento aponta que cerca de 20 milhões de brasileiros possuem diabetes. Grande parte da população brasileira tem hepatite viral e não sabe, segundo o Ministério da Saúde. Piloto petropolitano fala sobre a carreira no automobilismo.
Turistas estrangeiros gastaram quase 21 bilhões de reais no Brasil no primeiro semestre deste ano. O Correio Petropolitano na TV volta já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu. 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica. Armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica, 2 lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330, Loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios. E Rua do Imperador 288, Loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Uma cirurgia de endometriose que foi realizada no Hospital SMH, Beneficência Portuguesa de Petrópolis, foi transmitida ao vivo para diversas instituições de saúde de dentro e de fora do país. Vamos conferir. Durante o evento Endo Encerra, congresso sobre endometriose realizado em julho em Petrópolis, uma cirurgia realizada no Hospital SMH Beneficência Portuguesa foi transmitida em tempo real para diversas instituições médicas e acadêmicas dentro e fora do Brasil. A equipe do setor de ginecologia do hospital esteve à frente do procedimento realizado na sede da Faculdade de Medicina de Petrópolis. O médico ginecologista Diller Silva, membro da Sociedade Brasileira de Videocirurgia, Robótica e Digital e integrante da equipe do setor no Hospital SMH, destacou a importância do evento para o combate à doença. Esse evento busca a divulgação e a disseminação do melhor tratamento e melhor diagnóstico da endometriose no meio das nossas mulheres. Uma doença tão importante e tão pouco falada. O especialista afirma que a endometriose é uma doença que atinge o número de mulheres semelhante à da diabetes, mas que muitas vezes não recebe a devida atenção no meio médico e acadêmico. Diller destaca também a importância de eventos como este no interior do país.
esses eventos, que normalmente só são realizados nos grandes centros, para que o ginecologista generalista, o clínico, os alunos e os professores das nossas faculdades no interior tenham acesso a essa modernidade de diagnóstico, ao tratamento de excelência sobre essa patologia tão importante no meio das mulheres. Com ações como essa, os profissionais de saúde da cidade têm a possibilidade de observar e serem instruídos a como realizar o tratamento cirúrgico da doença, que é reconhecido mundialmente como um tratamento de excelência. Dados do Departamento de Saúde Pública apontam que cerca de 20 milhões de brasileiros, aproximadamente 10% da população do país, possuem alguma variação de diabetes. A Federação Internacional de Diabetes indica que o Brasil é o 6º país no mundo com mais casos da doença. Segundo dados do Departamento de Saúde Pública, o número de brasileiros com diabetes atingiu a marca de aproximadamente 20 milhões de pessoas, o que representa quase 10% da população total do país. A estimativa do número de pessoas com a doença é baseada no último levantamento do Ministério da Saúde e corroborada pela Federação Internacional de Diabetes. Ainda de acordo com a Federação, o Brasil ocupa a 6ª posição mundial em número de pessoas com diabetes e a 3ª em casos de diabetes tipo 1. Entre os tipos de diabetes, o tipo 2 é o mais comum, representando 90% dos casos. Este tipo ocorre quando o corpo não produz a quantidade necessária de insulina ou não a utiliza de maneira adequada, levando ao aumento da glicemia. A diabetes tipo 2 normalmente é diagnosticada em adultos, mas devido ao aumento da obesidade infantil, também vem sido diagnosticada em jovens. Valéria Correia, de 63 anos, foi diagnosticada com diabetes tipo 2 há 13 anos e destaca as mudanças que precisou fazer, principalmente na alimentação, após o diagnóstico. Minha médica pediu para que eu fizesse uma dieta, pois estava acima do peso, um dos fatores que ajuda a pessoa a ficar com açúcar mais alto, né? Então fiz uma dieta e um controle, reduzir todos os carboidratos, açúcar, tudo, fiz uma dieta mais rigorosa e com isso perdi 9 quilos. Além da dieta, Valéria também afirma que, seguindo a recomendação médica, fez a utilização de medicamentos para estabilização do nível de açúcar. Após anos com nível estável, ela disse ter tomado menos cuidado e ganhado peso. Com isso, ela precisou mudar a rotina novamente para cuidar da saúde. Pediu para que eu fizesse uma dieta de poucos carboidratos para perder novamente um pouco de peso e fazer exercício físico, porque ele disse que não adianta você se medicar, fazer uso de dieta e não fazer exercício, que o exercício é o melhor para quem tem diabetes. O diabetes tipo 1, que corresponde de 5 a 10% dos casos, é uma condição autoimune, em que o sistema imunológico ataca as células beta do pâncreas, responsáveis pela produção de insulina. Este tipo se manifesta na infância ou na adolescência e requer tratamento contínuo com insulina, além de dieta e exercício físico. O que chama muita atenção hoje para o diabetes é que ela é uma doença extremamente silenciosa. O paciente, muitas das vezes, quando vai descobrir, já está muito avançado, porque passou anos da vida sem fazer um acompanhamento, com estilo de vida errado, não fazia exames de rotina e quando descobriu já estava completamente descompensado. Segundo a especialista, todos os adultos acima de 45 anos devem fazer o rastreamento do diabetes, assim como jovens com fatores de risco como sobrepeso, hipertensão, colesterol alto e histórico familiar de diabetes. Os principais sintomas que a gente tem: sede muito intensa, aumento no volume de urina. Esses são os mais clássicos que a gente vê no paciente, né, que tem diabetes. Muito cansaço, às vezes indisposição e até mesmo uma perda de peso súbita, repentina e muitas das vezes grande, sem motivo, né? O paciente não estava tentando perder peso, mas aconteceu. E as hepatites virais mais comuns no Brasil são causadas pelos vírus A, B e C. Segundo o Ministério da Saúde, grande parte da população tem a doença e desconhece que tem a infecção. Vamos conferir. O último domingo marcou o Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais e o objetivo da data é conscientizar sobre a importância da prevenção e tratamento. As vacinas contra as hepatites A e B estão disponíveis nos postos de saúde e são fornecidas pelo SUS. A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário infantil, enquanto a vacina contra a hepatite B é oferecida para todas as idades. No Brasil, as hepatites A, B e C são muito comuns e cerca de 1,5 milhão de pessoas não sabem que estão infectadas, segundo o Ministério da Saúde.
A Secretaria de Saúde do Estado iniciou no último domingo a testagem gratuita para as hepatites A e B. A testagem no IACER de Maracanã é simples e acessível. Basta levar o cartão do SUS, comprovante de residência e identidade. O atendimento é feito por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, de 8 às 16 horas. Os sintomas das hepatites incluem mal-estar, dor abdominal, náusea, febre, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. A hepatite B tem tratamento contínuo com antivirais e a hepatite A não possui tratamento específico, focando em aliviar os sintomas, e a vacinação é fundamental na prevenção dessas duas hepatites. Já para a hepatite C, o tratamento evoluiu muito nos últimos anos, com quase 100% de chance de cura. São antivirais de ação direta, então agem sobre o vírus, que no caso seria a hepatite C. Essa tem um tratamento que cura mais de 95%, 98% quando a doença não está num estágio avançado. A transmissão varia conforme o tipo de hepatite. Nas hepatites A e E, ocorre através do contato entre fezes e a boca, muito comum em água ou alimentos contaminados. Nos tipos B e D, ocorre por meio de relações sexuais desprotegidas, e no tipo C, por uso de materiais contaminados. A hepatite viral, se não tratada, pode evoluir para doenças graves, como cirrose e câncer de fígado. O piloto petropolitano Matheus Taizem falou sobre a trajetória no automobilismo até a vitória na estreia do campeonato de Fórmula V com a nossa equipe. Vamos conferir na reportagem de Hugo Petersen. No início do mês de julho, o atleta petropolitano de 27 anos, Matheus Taizem, foi campeão da primeira etapa da Fórmula V Open 2024. O piloto fala sobre a sua trajetória no mundo do automobilismo. Minha trajetória com o automobilismo inicia por volta dos meus 5, 6 anos, quando meu pai, a princípio, me apresentou o esporte, desde essa idade que eu sempre assisto às corridas. Além do automobilismo, Matheus conta que também praticou outros esportes como hóquei no gelo, basquete e futebol. Mas desde criança, o automobilismo sempre foi a sua maior paixão. Desde essa idade, sempre tive o sonho de me tornar um piloto. Pelas dificuldades financeiras não foi possível na minha juventude, porém agora estou finalmente realizando o sonho de ser um piloto. A Fórmula V é uma categoria disputada com carros monoposto, ou seja, apenas com assento para o piloto. Nesses carros são utilizados motores que são encontrados no carro convencional da Volkswagen Fox 1.6 e podem atingir 208 km por hora na pista. É uma categoria para iniciantes, vamos dizer assim, iniciantes no carro monoposto, porque o pessoal que chega na Fórmula V já tem experiência no kart. Então, assim, quem sai do kart vai diretamente para as categorias escola, e a Fórmula V é uma delas. E lá nós disputamos as provas em São Paulo, no Autódromo de Piracicaba e também no Autódromo de Interlagos. Entre os principais pilotos que competiram na Fórmula V estão os brasileiros Emerson e Wilson Fittipaldi, Nelson Piquet e José Carlos Pace, além do austríaco Niki Lauda e do finlandês Keke Rosberg, alguns deles sendo, posteriormente, campeões da Fórmula 1, principal categoria do automobilismo mundial. Taizem já participa há mais de 10 anos de campeonatos virtuais de automobilismo. No entanto, no automobilismo real, sempre praticou como uma forma de lazer a partir do kart. Em 2024, Matheus teve o primeiro contato com carros de Fórmula e está disputando competições reais de corrida pela primeira vez. É uma sensação incrível você poder participar de uma etapa valendo realmente, uma etapa em que você não é somente um treino, Eu que realizei um treino em março desse ano, primeiro contato que eu tive com o carro. E quando você chega no fim de semana de corrida em si, que você tem o treino, a classificação e depois a prova, a expectativa aumenta muito. Você fica naquela ansiedade, naquele nervosismo. No dia 7 de julho, Matheus fez sua estreia na primeira etapa da Fórmula V Open 2024, disputada em Piracicaba, no estado de São Paulo, e conquistou sua primeira vitória na carreira. Nessa primeira etapa foi possível sair com a melhor volta no treino, a melhor volta na classificação, que é a pole position, e também numa corrida bem complicada, bem difícil, uma prova defensiva que eu precisei fazer. O segundo colocado ficou pertinho da gente na prova inteira, deu para sair com a primeira vitória da carreira.
O campeonato da Fórmula V Open tem 3 etapas. A primeira já é disputada no dia 7 de julho e a segunda está marcada para o dia 22 de setembro. A terceira e última etapa do campeonato vai ser realizada em novembro, porém a data oficial ainda não foi anunciada. O objetivo é sair campeão do Fórmula V Open, porque é uma categoria que você vencendo o título, ela te impulsiona para a próxima categoria dentro da Fórmula V. Subindo para a próxima categoria, o piloto tem mais provas e tempos de pista, fator essencial para a evolução no esporte. O Petropolitano tem como meta na carreira um dia alcançar um campeonato de nível nacional de automobilismo. Eu quero inicialmente chegar no nível nacional, né, que ainda é possível, minha idade ainda permite chegar na Stock Car. Para mim é o meu objetivo principal. E os visitantes internacionais movimentaram cerca de 3 bilhões e 700 milhões de dólares no primeiro semestre deste ano no Brasil, que é o equivalente a 20 bilhões e 900 milhões de reais. O valor é recorde para o período, pois ultrapassa o montante que foi gasto no país no primeiro semestre do ano de 2014, que foi o ano da Copa do Mundo no Brasil. Até então, os 6 primeiros meses que antecederam o Mundial de Futebol naquele ano detinham o melhor registro para esses meses, quando os viajantes injetaram cerca de 3 bilhões e meio de dólares na economia nacional. Os dados do Banco Central mostram que, na comparação com o primeiro semestre de 2023, quando os estrangeiros movimentaram 3 bilhões e 200 milhões de reais, houve uma alta de 15,6%. Em nota, o ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o Brasil tem se firmado como um destino atrativo, competitivo e valorizado no cenário internacional. O recorde de entradas de divisas caminha ao lado do aumento de turistas estrangeiros desembarcando no Brasil. De janeiro a junho deste ano, mais de 3 milhões e 590 mil turistas internacionais entraram no país para visitar destinos brasileiros. O número é 9,7% maior do que o observado no mesmo período de 2023 e 1,9% acima do registrado em 2019. É o maior índice desde 2018, quando 6 milhões e 600 mil estrangeiros visitaram o país. A expectativa do Ministério do Turismo é que este ano termine com a marca superior ao recorde de 2018. O Rio de Janeiro teve o melhor resultado em uma década, recebendo mais de 760 mil turistas internacionais no primeiro semestre, motivado, sobretudo, pelo Carnaval. O crescimento foi de 19,89% em relação ao mesmo período de 2023 e já é o segundo maior da história, atrás apenas do ano da Copa do Mundo. Os voos internacionais continuam sendo a principal porta de entrada para os visitantes vindos de outro país. Nos 6 primeiros meses deste ano, foram registrados 2.234.033 desembarques no Brasil. No ano passado, a Argentina foi o principal país emissor de turistas para o Brasil, com 1.900.000 visitantes. Em seguida, vieram Estados Unidos, com 688.500 visitantes, Chile, com um pouco mais de 458 mil, Paraguai, com um pouco mais de 424 mil visitantes e Uruguai, com 334.700 visitantes. Vamos agora à previsão do tempo para este fim de semana nas cidades da nossa região de cobertura. Vamos conferir a previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura para este fim de semana. Primeiro fim de semana do mês de agosto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E a tendência é um clima mais ameno. Nova Friburgo começa o sábado com muitas nuvens no céu, com ventos fracos. Durante a tarde e noite o céu ficará mais limpo. Com o aumento nas temperaturas, os termômetros no município marcarão mínima de 11 e máxima de 23 graus. O clima se mantém parecido no domingo, mantendo as condições climáticas. A mínima será de 10 e a máxima 23 graus. Em Teresópolis, a previsão para sábado é bem parecida. Poucas nuvens no céu, com temperaturas amenas e ventos fracos. Neste sábado, a mínima no município será de 10 e a máxima de 26 graus, registrando aumento nas temperaturas. E o clima se mantém no domingo, porém com muitas nuvens no céu.
A mínima de 10 e a máxima de 26 graus também estão previstas para domingo. Petrópolis também registra uma temperatura mais alta neste fim de semana, com muitas nuvens no céu na parte da manhã e poucas nuvens na parte da tarde e noite. Os termômetros no município neste sábado registram mínima de 12 e máxima de 28 graus, sem possibilidade de chuvas. O domingo também se mantém com dia limpo, céu sem nuvens, mínima de 12 e máxima de 28 graus. O aumento nas temperaturas também será registrado em Paraíba do Sul, com ventos moderados e sem possibilidade de chuva. O sábado no município registrará nos termômetros mínima de 14 e máxima de 26 graus. E as temperaturas serão ainda mais altas no domingo. Céu limpo e ventos fracos marcarão o término do fim de semana com mínima de 15 e máxima de 28 graus. E para encerrar, 3 dias, o município também registrará um clima mais ameno e sem chuvas no fim de semana. Com ventos fracos, o sábado será de mínima de 15 e máxima de 27 graus. E o domingo será marcado pela elevação nas temperaturas sem nuvens no céu. Os termômetros marcarão mínima de 16 e máxima de 29 graus. E esta foi a previsão do tempo para o fim de semana. Lembrando que em caso de emergência, a população deve entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil pelo número 199. Aproveite o dia, mantenha-se informado sobre as condições climáticas da sua região. Hidrate-se, ótimo fim de semana e até mais! Mais notícias e informações você encontra no nosso site em tvc16.com, além, é claro, das nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e o nosso Instagram, @Correio Petropolitano. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV fica por aqui, mas segunda-feira a gente está de volta a partir das 11 horas da manhã, ao vivo, especialmente para vocês. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.